capítulo 5 do livro do apóstolo Tiago. Tiago, no capítulo 5. Ele diz assim, a partir do versículo 7. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Amém. Vamos ver aqui um pouco, em 3 versículos. O apóstolo Tiago diz que o Senhor está às portas, que a vinda do Senhor está próxima. Mas quando é que esse apóstolo disse isso? Ele escreveu isso no 1º século. Essa carta de Tiago é dirigida às 12 tribos. Você veja isso no capítulo 1, primeiro versículo. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Entre essas tribos de Israel, havia uns cristãos que tinham sido dispersos. E eles estavam sofrendo muito, esses cristãos. Primeiro, eles sofriam a pressão dos judeus, porque eles deixaram o judaísmo para ser cristãos. Segundo, por estarem na diáspora, eles se encontravam desempregados, precisando da ajuda dos outros, e os mais ricos não davam emprego para eles, porque eles eram cristãos. Então, estavam sofrendo muito. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, o apóstolo, então, escreve para eles essa carta, e aqui, já depois de ter feito tantas admoestações, ele então fala: irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Parece que Tiago estava ciente, um homem cheio do Espírito. Ele fala de uma colheita da terra. Ele diz: o lavrador espera com paciência para tirar o precioso fruto da terra. Ele espera as primeiras e as últimas chuvas. A primeira chuva, ela vem para amolecer a terra, para plantar o fruto. E as últimas chuvas vêm, elas amolecem a terra para retirar o fruto. Só que, quando nós pensamos, a primeira chuva onde chega na terra em Pentecostes, e ela inundou o solo, não é? Mas, de vez em quando, tem uma chuvinha aqui ou outra, uma expressão de avivamento. Por isso, nós esperamos, nesse último tempo, que hajam chuvas de colheita. Não é que nós chamamos chuvas de outono. E aqui o apóstolo fala que a vinda do Senhor está próxima. Olha, ele estava no 1º século. Como ele não era o filho mais velho de José e Maria, aliás, não se sabe a ordem deles. Jesus era o filho mais velho de Maria. Mas quando Jesus foi à cruz, estava com 33 anos e meio, por aí. Então, Tiago, quando escreve essa carta, não tinha nem 50 anos de idade. Ou, quem sabe, tinha. O fato é que ele está fazendo aqui uma afirmação categórica. Ele diz: a vinda do Senhor está
próxima. Ele diz, primeira, e depois ele diz, o Senhor, o juiz está às portas. Ele diz isso no primeiro século da era cristã. Nós sabemos que aqui ele está falando de arrebatamento, de retirar o precioso fruto da terra, não é do solo, é do planeta. E o precioso fruto é a noiva, é a igreja. Porque o arrebatamento, meus irmãos, é só para quem está em Cristo. O arrebatamento não é para aqueles outros, mas é para quem está escrito, quem está em Cristo. Quem morreu em Cristo está esperando. Quem está vivo aqui em Cristo, na hora do arrebatamento, os que morreram em Cristo serão ressuscitados, recebem o seu corpo transformado, e nós aqui da terra, se eu ainda estiver aqui, nos encontramos nos ares com o Senhor e vamos direto para o trono do nosso Pai. O que eu quero dizer é que essa expressão de Tiago, isso nos sacode. A mim sacode e me impressiona muito. Como é que um apóstolo de Jesus Cristo, um homem santo, cheio do Espírito, ele diz, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas, no primeiro século. São passados 20 séculos e ainda não aconteceu. Será que nós podemos pensar um pouco nisso? Esse homem era cheio do Espírito, o Espírito está impulsionando este homem a anunciar isso para nós. São passados 20 séculos. Quando você olha aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, você vê Paulo falando no versículo 15, ele diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, aqui, Paulo de Tarso está se considerando alguém que vai ser arrebatado junto com a igreja no primeiro século. Tiago diz que o juiz está às portas, a vinda do Senhor está às portas, está próxima no primeiro século. Agora, Paulo diz a mesma coisa e ainda se considera alguém que vai fazer parte do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que por boca de 2 testemunhos todo conhecimento será estabelecido. Então, já são passados 20 séculos, Paulinho já foi levado e o arrebatamento ainda não aconteceu. Quando você dá uma olhadinha para Apocalipse, vamos ver o que é que João diz. João, primeiro, ele tem a visão da revelação, sabemos que Apocalipse é revelação de Jesus Cristo, que o Pai dá a João, para João mandar para a noiva, não é? Então João recebe, embora Apocalipse seja o livro da revelação de Jesus Cristo, a revelação só começa mesmo no versículo 12 do primeiro capítulo. Então nós vemos João
falar toda a introdução, e depois Jesus Cristo vai ditar para ele as 7 cartas, para ele mandar para as igrejas da Ásia Menor, e quando termina, entra o capítulo 4, onde ele diz, depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu, e também a primeira voz que falava comigo estava dizendo, sobe para aqui, vem, pois eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Mas antes, você vai ver no primeiro capítulo que ele diz as coisas que devem acontecer. Quando você vê João subir ao céu para fazer lá uma reportagem, vai ser passado um filme diante de João, para ele escrever para nós tudo o que vai acontecer. João toma nota de tudo para mandar para quem? Para a igreja. Apocalipse é carta para a igreja. Por isso que o pessoal por aí lê e faz e bota medo em todo mundo, porque não entendeu nada, porque isso aqui é só para quem tem o Espírito Santo, é para a noiva. Você vai observando o seguinte, primeiro tem um livrinho com os 7 selos, João está vendo e está escrevendo. E abre o 7º selo, no 8º capítulo, e no 7º selo vem as 7 trombetas. E na 7ª trombeta vem 7 taças do juízo final. Então você pode imaginar, e você vai percebendo que as coisas vão ficando mais pesadas, mais difíceis, quase insuportáveis. Isso está escrito, isso é profético, é palavra de Deus, nós não podemos negar. Então, por isso que quando todo mundo diz, gente, está muito difícil, é fim de mundo, ainda não é o fim, nós ainda estamos caminhando. Mas as coisas não vão ficando mais fáceis. Quando esse pessoal começou a dizer, e eu ouvi muito ano passado, vamos olhar para as coisas melhorar. Não! Nós é que temos que melhorar, porque as coisas não vão, está escrito aqui. Aí, se Tiago no 1º século falou, achando que ele ia ser arrebatado no 1º século. Paulo também. E ainda não aconteceu, são passados 20 séculos. Pelo menos uma coisa nós precisamos saber: em que momento nós estamos vivendo aqui na Terra. E nós não podemos deixar de ver que a Bíblia fala isso para nós claramente. Vamos ao livro do profeta Daniel. Abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Primeiro, eu queria dizer para vocês o seguinte, que o livro, a profecia de Daniel, este livro é a coluna vertebral de toda a profecia bíblica. Quem quer estudar sobre profecia bíblica, vai para o livro de Daniel, principalmente no sonho da estátua multimetálica, nos 4 animais que saem do Mar Grande e nas 70 semanas de Daniel. Nós precisamos ver que Daniel, só para falar assim rapidinho, por causa do nosso tempo, não é? Daniel foi um jovem, ele era nobre, ele não era da família real,
ele é levado como escravo na primeira incursão de Nabucodonosor a Jerusalém. Ele tinha 17 anos. Ele é levado e ele, reconhecido com seus 3 amigos como rapazes muito bonitos, cultos, inteligentes, ele é feito eunuco na Babilônia. Ele tem que ser feito eunuco, mas ele nunca se corrompeu com os costumes de Babilônia. E sempre foi um homem de oração, de batalha espiritual, um homem de um caráter imbatível, um homem de Deus. Um homem que, quando terminou o Império Babilônico, ele devia ter mais ou menos 85 anos. O Império é vencido pelo Império Medo-Persa. Ele vai ser ministro também no Império Medo-Persa. Ele deve ter morrido ali por volta dos seus 90 anos. Por isso, nunca se ouve falar de filhos de Daniel, de esposa, porque ele era um eunuco, foi feito eunuco. Então, nós pensamos, que horror é, mas não se corrompeu. Foi sempre um servo de Deus, é um exemplo de vida, é um exemplo para nós esse rapaz. No tempo dele, em que ele estava escravo na Babilônia, Nabucodonosor era o maior imperador do mundo e até hoje nenhum outro imperador foi maior do que ele. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, aprendemos que tudo Deus deu a Nabucodonosor. E Nabucodonosor já tinha conquistado tudo, e tinha feito a grande Babilônia. Então, ele queria saber como seriam os governos depois dele. Como seriam os impérios? Como este mundo seria governado depois dele? Então, principalmente ele queria saber o que ia ser feito da Babilônia, tão querida e tão linda dele. E Deus respondeu a Nabucodonosor. Mas ele respondeu num sonho, através da visão de uma terrível estátua monumental, multimetálica, porque é de vários metais. E quando ele teve esse sonho, ele ficou impressionado. Mandou chamar todos os magos deles, os caldeus, os feiticeiros, os pais de santos. Mas ninguém, ele queria que dissesse a ele qual era o sonho e qual a interpretação. Eles não sabiam dizer nem o sonho. Então Nabucodonosor ordenou a morte de todos eles. No meio desses magos estava também Daniel, com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando Daniel soube que o rei tinha decretado a morte de todos eles, ele pediu a Arioque e disse para ele, eu preciso pedir ao rei que me dê um tempo para eu orar ao meu Deus, para Deus me revelar. Ele foi ao rei, o rei então deu para ele o tempo, para ele. E o Daniel orou e Deus mostrou para Daniel o sonho de Nabucodonosor e deu a interpretação, não é? E aqui no capítulo 2 de Daniel, não é? Ele vai falar com o rei. Lógico que eu não vou ler tudo, mas eu queria que vocês olhassem Daniel 2, no versículo 29. Quando Daniel entra no mérito do sonho, ele diz, estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E em mim
me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Agora preste atenção à interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços. E ele vai depois descrever os pés. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Pronto. Aqui vamos ver o que Deus está nos ensinando para um tempo como este. Primeiro, Deus mostra a estátua para Daniel. Ele queria saber como seriam os governos da terra, na extensão da terra, em todo o período do homem na terra, como seriam os governos. Então, Deus mostra para ele através da visão dessa estátua, multimetálica, porque são muitos metais. Primeiro, a cabeça era de fino ouro, mas o peito e os braços de prata. Você viu que piorou a qualidade do metal? O ventre e os quadris de bronze. Piorou. Do ouro, piorou para a prata. Da prata, piorou para o bronze. As pernas eram de ferro. Piorou para o ferro. Mas os pés eram parte ferro e parte barro de oleiro.
A Bíblia diz que esta estátua, aqui ele diz que era uma grande estátua, que era imensa e de extraordinário esplendor. E a sua aparência era terrível. Depois, ele vai dizer que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, era o Império Babilônico. Então, foi o mais brilhante império que teve. Foi o maior de todos, o mais importante. E nós lembramos que depois desse viria um outro império. Primeiro, o Império Babilônico, nós lembramos que Nabucodonosor morreu, quem ficou como imperador foi o filho dele, que foi assassinado pelo cunhado, e depois esse cunhado foi assassinado pelo outro cunhado, e esse outro cunhado dele, que se colocou no lugar de imperador, tinha um filho. Esse último cunhado, ele gostava de ficar viajando nos lugares onde a Babilônia estava implantada, o governo da Babilônia. Quem ficava lá dentro da Babilônia, governando como príncipe regente, digamos assim, era o filho, neto de Nabucodonosor, que nós conhecemos bem, Belsazar. Esse Belsazar nós conhecemos. Jovem, não sabia o que tinha acontecido antes. Deu uma festa, nós lembramos disso. Ele deu uma festa, e nessa festa, ele convidou os seus amigos e concubinas e tudo, e bebeu muito vinho, virou aquela bacanal. Quando ele achou que era pouco, ele mandou trazer os vasos de ouro que o avô dele, Nabucodonosor, trouxe do templo de Jerusalém, quando invadiu o santo lugar e trouxe os objetos, as taças de ouro, que eram para ofertas de libações. Ofertas de libação são ofertas líquidas. Ele trouxe. Olha, quando Nabucodonosor trouxe aqueles objetos, ele botou na casa do Deus dele. Ele não botou para ser servido para ninguém, era digno do seu Deus. Ele teve um pouco de reverência. Já que a do Deus de Israel, eu ponho no templo do meu Deus. Pois Belsazar mandou buscar e foi se servir de vinho, ele e as concubinas, naquela bacanal. Enquanto ele estava fazendo isso, ele viu uma mão na caiadura da parede, escrevendo Bene Mene Tekel Parsim. Ele não entendia, porque é uma língua espiritual. E ele não tinha revelação do Espírito. Então o homem passou mal, foi um mal-estar muito grande, enfim, mandou chamar os feiticeiros, os adivinhas, ninguém deu jeito, ninguém. Foi aí que a avó dele, a viúva de Nabucodonosor, mandou trazer. Foi aí ele disse: olha, meu neto, não tem problema não. Aqui tem um homem que tem o espírito dos deuses. E por que mandou chamar Daniel? Daniel chegou lá. E quando Daniel chegou, Daniel já devia estar quase que aposentado, né? Um homem de 85 anos, mas com toda a experiência. Chegou lá, Daniel deu-lhe um raspa nesse rapaz. Daniel disse para ele coisas que, se ele não tivesse com tanto medo, ele tinha mandado matar Daniel. E Daniel, por fim, disse para ele:
Esta, pois, é a escritura aqui traçada. Mene, mene, teque, assim. Esta interpretação daquilo. Mene. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Olhe bem. Deu cabo. Vou explicar já isso. Tekel. Pesado foste na balança e achado em falta. Pérez. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Você sabe que antes ele tinha dito para Daniel que se Daniel interpretasse, ia ser vestido de púrpura, fica com a tua púrpura para ti, eu não quero nada. Ia ser apenas por alguns minutos. Enquanto Daniel estava interpretando, o general de Dário, já tinha fechado as comportas do rio Eufrates, para que não deixasse água entrar na Babilônia, porque os canais agora estavam vazios e os exércitos de Dário já estavam dentro da Babilônia. É isso que a história nos ensina. Quando a gente vai ao Museu de Bagdá, eu estive umas 4 ou 5 vezes lá, porque eu morei no Iraque. Então, a gente vê lá toda a história. Os canais já tinham sido secos para os generais de Dário, para os exércitos do Império Medo-Persa entrarem. Então, foi aí que houve a queda do Império Babilônico. Como? Eu quero chamar a atenção de vocês, que foi na bebedeira de Belsazar. Bebedeira. Nós não podemos fechar os olhos para o que a história nos ensina. A história existe para isso, para nós vermos aquilo que já aconteceu. Mataram Belsazar, o Império Medo-Persa tomou a Babilônia, caiu a cabeça de ouro, que era o Império Babilônico. Agora sobe ao poder para a humanidade os ombros e os braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa, que nós conhecemos hoje como Irã, porque depois se acabou também, ele tomou conta de tudo o que era da Babilônia. Então, nós sabemos que, como Daniel tinha interpretado, acabou a época da Babilônia, sobe o Império Medo-Persa. Mas também nós vamos ver que depois de um tempo, o Império Medo-Persa é vencido e tomado por Alexandre o Grande. Então, caem os braços e o peito de prata e vem os quadris de bronze. Entra a época do bronze. Que império é esse? É o Império de Alexandre o Grande, também conhecido como Império Greco-Macedônico. Alexandre o Grande foi um dos maiores, se não o maior portento da humanidade em questão de inteligência e de estratégia militar. Ele era um portento homem. Só que aos 32 anos, ele já tinha conquistado tanto, ele tomou uma bebedeira. Bebedeira de novo. E ele teve um febrão. Aos 32 anos morreu. O império dele é representado por um urso e 4 pastas. Por quê? Porque o império dele, quando ele morre, é dividido pelos 4 generais dele. Eu estou repetindo isso ciente que vocês sabem, porque vocês estudaram história. Tem muito jovem por aqui que deve ter preparado isso tudo para o vestibular do Enem. Não sei se ainda se estuda isso, ou se eu estou por fora. Não é? Desses 4 generais que tomaram conta de todo o império, que era o greco-macedônico, nós temos mais intimidade com
o que tomou o Egito, Ptolomeu, não é? Por causa da história de Cleópatra. Os outros, nós aqui no Brasil não ficamos, mas não tem problema. Só que um dia, isso também, eles seguraram por pouco tempo, mas ficou fracionado, ficou dividido em 4. Ficou dividido em 4. Você pensa, a cabeça era uma só, não é? Se segurou forte. Quando caiu, vem um reino dividido entre Medas e Persas. Não se segurou, vem outro, que é um só, forte, maravilhoso, mas agora morre. O seu imperador, ele fica dividido em 4. Ficou muito fácil para o Império Romano depois tomar, que vai ser as pernas de ferro. Então vem o Império Romano robusto, sozinho, e toma os 4. Então, aí nós chegamos nas pernas de ferro. Quando a estátua está já nas pernas de ferro, que é o Império Romano, aí vem os pés. Os pés, em parte ferro e em parte barro. Você lembra que o Império Romano, bem, o Império Babilônico foi vencido pelos Medo-Persa, Medo-Persa vencido pelo Greco-Babilônico, Greco-Babilônico vencido pelo Império Romano. Mas quem foi que venceu o Império Romano? Nada. Se diluiu na bebedeira dos Césares. Primeiro império caiu na bebedeira do imperador. Terceiro, na bebedeira do imperador. Quarto, na bebedeira dos imperadores. E nossos governantes hoje continuam bebendo. Nós elegemos homens que bebem e mulheres também. Eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Os nossos governantes se reúnem todos com um copo ou uma taça de uísque na mão. Nós elegemos bebuns. Mas a história nos diz que não deveríamos. Não é? É. Nós sabemos perfeitamente disso. Ah, mas bebe socialmente. Bebe. Se você tomar veneno socialmente, morre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A história está nos ensinando isso. Por que que nós continuamos? Aí essa grande estrutura dos impérios se sustenta sobre pés, em parte ferro e em parte barro. Olhe para mim, meu irmão. Por acaso, parte ferro, parte barro, sustenta uma estátua multimetálica? De jeito nenhum. Nós estamos, se o Império Babilônico já caiu, Medo-Persa, todos, e Romano já desapareceu, então, em que lugar dos governos mundiais nós estamos? Nos pés, em parte ferro e em parte barro. O que significa que nós estamos no governo da confusão, no império da confusão, da fragilidade, da mentira, do engano. É só isso. A Bíblia está ensinando isso. Eu só estou lendo para os irmãos. Além do mais, os governos foram piorando. Do ouro, piorou para a prata, piorou para o bronze, piorou para o ferro se misturou com barro. É esta democracia que nós temos aí. Mas não é só isso. É que quando nós olhamos essa deterioração, nós vamos ver que
não importa, todos são metais, mortos, frios, duros, sem vida. Aqui, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, nós vemos como são os governos. Mas depois, o profeta Daniel vai ter a visão dos 4 animais que saem do Mar Grande, no capítulo 6, não é? É no capítulo 6, é? Capítulo 6. Ele diz que estava olhando na visão e dele, eu estava olhando, capítulo 7, versículo 2. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Quantas vezes você já viu a Bíblia falar sobre 4 ventos? 4 ventos? Vento norte, vento sul, vento leste, vento oeste. Você sabe a ação desses 4 ventos? O vento oeste, vento leste ou oriental, é o vento que secou as espigas no sonho de Faraó. Esse vento oriental, ele seca, ele mingua. Esse vento oriental, Deus soprou a noite toda sobre o Mar Vermelho, e aonde passou o vento, secou a água. Foi esse vento oriental que abriu o caminho para o povo de Israel passar a pé. Eu não vou dizer que a pé enxuto, que devia ter alguma lama lá embaixo. Vento oriental, ele seca. O vento ocidental é o vento que leva fora tudo que não presta e liberta. Foi o vento que levou todos os gafanhotos da terra do Egito para o Mar Vermelho, não sobrou nenhum. O vento norte é o vento frio, que ele congela o ar e traz a neve. E a neve vem descendo toda a impureza que está no ar. E o vento sul é o vento que dá prazer. Por isso que quando o Espírito vem na nossa vida, ele vem soprando como 4 ventos. Como o vento oriental, ele mingua tudo que não presta, que lhe afasta de Deus. Como o vento ocidental, ele leva tudo quanto é gafanhoto para longe, para o Mar Vermelho. Ele leva amizades. Leva. Amigos que estão prejudicando o seu relacionamento com Deus vão sair, porque o vento ocidental vai levar. Ele vai soprar como o vento norte para limpar tudo, a sua visão para você ver. E como o vento sul para a sua vida ser prazerosa a Deus. Então, quando você vê uma expressão na Bíblia se repetir muito, vá fundo, vai estudar, vai buscar. Aqui Daniel diz: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Quer dizer, vinha o poder do alto, que ninguém segura vento, meu irmão. Ninguém impede vento, nem a Dilma, né? Ninguém. E ele, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Segundo, versículo 5. Continuei olhando, e eis aí o segundo animal semelhante ao urso. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aí o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava
e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Vou parar aqui, que o nosso estudo é sobre o tempo, não é sobre o livro de Daniel. Mas para falar do tempo, nós precisamos ver isso aqui. Você viu? Você viu? 4 metais, 4 animais. Quando nós vimos no sonho de Nabucodonosor sobre a estátua multimetálica, fala de como vão ser os governos aqui na terra, enquanto o homem estiver aqui. Os governos vão se deteriorando, até que venha aquela pedra cortada sem auxílio de mãos humanas e destrua, e bata nessa estrutura governamental da humanidade, e transforme todo o metal em pó, e seja levado pelo vento do céu. Agora, aqui, no capítulo 7, vai falar da natureza dos governantes. É isso. Todos esses animais são predadores. Todos eles são violentos. Todos eles são sanguinários. Todos eles são desumanos. Então, quando nós olhamos para esta situação profética, isto aqui é a palavra de Deus, nós precisamos nos conscientizar que Deus escolhe época certa para pessoas certas, e Ele cumpre o tempo de cada pessoa, porque o número dos nossos dias está contado na mão de Deus. A Bíblia diz, lá no capítulo 2 daqui do profeta Daniel, que quando uma rocha cortada sem auxílio de mãos de homens, ela é cortada e ela toca na estátua, e a estátua é pulverizada, jogada fora. Mas esta pedra, ela se avoluma, e ela cresce, e ela toma toda a terra. Nós sabemos que esta rocha é o reino de Deus, não é? É o reino de Deus. Quando você lembra que este reino, esta rocha que vem para suplantar tudo, é o reino de Jesus Cristo. Isso é algo que é mostrado para nós desde o início do Novo Testamento. Quando João Batista começou a pregar, a Bíblia diz assim, que João Batista começou a pregar no deserto da Judeia. E ele começou a pregar dizendo, Marcos 1, cadê você? Mateus, não quero você, eu quero Marcos 1. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré a Galiléia, não é isso que eu quero. João Batista começou a pregar no deserto da Judeia. E ele dizia assim, arrependei-vos. Essa é a primeira palavra da pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino de Deus. Quando João vai preso, Jesus sobe para o deserto da Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Você vê que João Batista começa a falar em reino de Deus. Você vê que Jesus em seguida entra pregando reino. Eles estão falando de quê?
em pleno Império Romano. Eles estão dizendo que outro reino vai chegar. Isso era Império Romano, estava nas pernas de ferro. Em pleno Império Romano, vai chegar outro reino. Quando Jesus Cristo nos ensina a orar, ele diz: ora, quando orardes, dizei: Pai, nosso que está no céu, venha o teu reino. É o reino que vem para a terra. Então ele está falando desta rocha que vai se estabelecer, que foi vista no sono de Nabucodonosor. Ora, quando João Batista manda perguntar pelos seus discípulos para Jesus se ele era aquele que tinha de vir, ou se haveriam de esperar outros, ele disse: olha o que vocês estão vendo. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Reino. Lembra, não pode perder de vista a visão do sonho de Nabucodonosor. Uma pedra cortada sem auxílios de mãos. Toca na estátua, isso no sonho. E toda aquela estrutura, aqueles metais, o ferro, o bronze, a prata e o ouro se transformam em pó e são levados pelo vento. Isso fala de algo que vai acontecer. Não vai demorar muito. Porque nós estamos nos pés. Se todos esses impérios já acabaram, nós estamos vivendo a época dos pés da estátua. Quando você olha para o mundo do ponto de vista sociopolítico e econômico, como é que nós estamos? Se não no meio de uma grande confusão. Somos ameaçados o tempo todo. Questão de moeda. Agora vai criar uma moeda só para a América do Sul. Uma moeda para cada bloco. Que tal? Porque essa instabilidade, essa agonia, essa loucura, ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que diz. Não sei se vocês já observaram que existe uma loucura. E nós temos certeza que os nossos governantes não sabem. Eles não podem saber. Porque eles não têm a revelação do Espírito. Eles não sabem o que fazer. Eles têm uma batata quente na mão. E se eles não sabem o que fazer, eles têm que fazer, eles vão fazer uma maluquice. O orgulho, a soberba precedem a ruína. E aonde mais nós temos visto orgulho e soberba, senão nas nações? A ruína vai chegando cada vez mais. Ninguém pode segurar essa derrocada, meus irmãos. Não tem uma nação no mundo que possa segurar. A Rússia está diluída. Vocês viram que a Rússia primeiro encampou a Geórgia, ninguém disse nada. Deixou passar um tempo, aí ela foi lá e encampou o quê? A Crimeia. Houve uma fofoca nos jornais, cessou. Deixou passar um tempo, foi lá na Ucrânia para tomar. Aí o negócio ficou mais difícil. Eu duvido que você encontre ali um jornal falando da Ucrânia hoje. Ninguém fala mais. Acabou. A Rússia vai tomar tudo. Porque está escrito em Ezequiel 38. Está escrito, ela vai encampar todos os países de língua russa, porque Ros, volta o teu rosto, filho do homem, contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Fala para ele: Ros,
eu sou contra ti. Deus. É Deus. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. Que tal a Líbia? Acabou a guerra da Líbia continua, ninguém diz nada. A guerra da Síria continua, ninguém diz nada. A guerra da Ucrânia continua, ninguém diz nada. A guerra do Paquistão continua, ninguém diz nada. Dos talibãs continua, ninguém diz nada, nada, nada. O mundo está fervendo, o mundo está em guerra, meus irmãos. Ninguém diz nada. Acho que acabou a dor da Venezuela? Não. Mas ninguém fala nada. Acho que o que fizeram ultimamente com os nossos índios, a dor continua, ninguém fala nada, porque não pode. Nós estamos vivendo exatamente o tempo da dor. Não é a grande tribulação, é a tribulação. Nós estamos em plena tribulação. Não é a grande tribulação, porque nós seremos tirados no início da grande tribulação, como filhos de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Mas nós estamos vivendo o último, nós estamos na desembocadura. Que tempo? Agora, Deus, que formou você no ventre da sua mãe, eu quero lhe dizer, meu irmão, que ninguém aqui sabe fazer um filho. E ainda que faça, não tem vida para dar para um filho. Então Deus, desde o início, determinou que um homem com outro homem são dois homens, uma mulher com outra mulher são duas mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Todas as vezes que um homem se deita com uma mulher, eles abrem uma guarda de legalidade, em que Deus pode trazer uma vida que está com ele por toda a eternidade. Ele traz ali naquela reação, toma a semente do homem, com o material da mulher, e ele vai começar a tecer um corpo para aquela vida que ele trouxe. Porque para viver aqui na terra, tem que ter um corpo da terra. É isso. Então, enquanto Deus está tecendo você ali, ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando Deus está tecendo você ali, colocando os dons, atributos que Ele quer para você servir a Ele aqui na terra, Ele determina para que é que Ele está fazendo aquilo. O salmista, vou repetir, no Salmo 139, ele diz para Deus, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe. E no teu livro todos os meus dias foram escritos. Escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Olha, por que é que Deus guardou você com Ele, e a mim e a todos nós, lá na eternidade, por todo esse tempo, e só nos trouxe aqui, e nos botou cada um de nós no ventre de uma mulher, agora? Por quê? Ele determinou que você e eu seríamos a igreja
do século 21, no meio dessa bagunça, dessa dor. Por quê? Será que Deus age por acaso? Não, meus irmãos. Tudo que Deus faz é com propósito. Ele tem um propósito na sua vida hoje. Você tem que acordar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Acorda. Deus não está brincando com você. Deus não está de brincadeira nem de pirraça. Ele deixou você para ser a igreja deste tempo. Ele trouxe você para ser a igreja do século 21 neste momento. Você está pensando que isso nós acabamos de ver, que está acontecendo em países muçulmanos de perseguição? Abra seus olhos, prepare o seu coração, porque não vai demorar muito, está acontecendo aqui. Aqui. Sei de um pastor que pagou todo um centro de eventos para fazer um grande retiro, um grande encontro evangélico. Na hora que foi arrumar: nós não queremos vocês aqui. Mas eu contratei, mas nós não queremos. Por quê? Porque nós não gostamos de evangélicos, não vão ter. Pronto. E aí? O que é isso? Isso é só um princípiozinho. Sabe qual é o problema? É que nós nos acostumamos. Nós vamos nos acostumando. E Paulo diz: não vos conformeis, não vos acomodeis, não andeis em conformidades, não tomeis a forma deste século. Abra seus olhos. Veja o que está acontecendo em sua volta. Nas escolas, a pressão, na televisão. Você não ouve uma notícia de louvor a Deus. Você não pode mais aguentar o mau cheiro do que está acontecendo. Os jovens, as crianças, os velhos. Nós chegamos a um momento que faz vergonha olharmos os nossos idosos. O mundo está na confusão. É o momento em que ferro e barro tentam se ajustar, mas nunca vão se ajustar, porque o barro é mole, não tem consistência, e o ferro é duro demais. Então, nós estamos numa época de muito engano, de muita mentira, de muita confusão, de muita controvérsia, esperando o que vai acontecer. No meio dessa confusão, Jesus Cristo manda o seu Filho. Primeiro século da era cristã. A Bíblia diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus Cristo chega quando a plenitude do tempo de Deus chegou. Deus disse: é agora, vai. Então, Deus está começando e Jesus começa a anunciar um reino. Já diferente de todos os outros reinos. A Bíblia diz então em Hebreus: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nós precisamos saber que este reino inabalável, que sempre existirá, já chegou para nós.
ele está a partir de nós. Por isso o apóstolo diz que nós somos pedras vivas. Por que somos pedras vivas? Como você vai fazer uma construção se você não tem as pedras para ir botando pedra e argamassa, pedra e argamassa? Na construção desse reino de Deus aqui na terra, nós somos as pedras vivas. Nós somos, com a nossa vida, a construção desse reino. Porque o Espírito, através de nós, vai construindo e estabelecendo esse reino aqui na terra. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos o que Deus quer conosco, neste tempo, aqui na terra, será que apenas que soframos? Que vivamos esperando o que vai acontecer? Não. Nós não somos passivos, nós somos ativos, nós somos agentes. Nós não temos que sofrer a pressão lá de fora, nós temos que agir com o poder que já temos. E para nós agirmos com o poder que já temos, nem para a rua gritar contra o governo, não é para a rua dizer que está errado, é botar o joelho no chão e clamar a Deus, porque só Deus sabe a hora e o tempo de fazer essas coisas. Precisamos gritar, clamar a Deus, para que nós tenhamos a revelação do que Ele quer que façamos neste momento como igreja aqui na terra. Primeiro, temos ouvido muito, temos comido muito, e o que será que nós estamos produzindo? Quando eu cheguei em 1990 no Morro Dona Marta, o Morro Dona Marta tinha a maior concentração de centros de macumba do Rio. Comecei a fazer o trabalho, evangelização e oração, e vamos. Em 2004, acabou o último centro de macumba. Em 2008, o morro foi declarado modelo para todas as favelas, e também botaram lá a primeira UPP. Todo mundo achou. Mas que trabalho maravilhoso de evangelização que a senhora faz. Que As emissoras foram para lá e tudo, ficaram maravilhadas com o trabalho do meu projeto Casa de Maria e Marta, porque isso, porque aquilo. E eu tenho muito medo quando o mundo começa a gostar do que eu faço. Porque quando você começa a agradar o mundo, o negócio... Eu nunca vi ninguém elogiar Jesus. O pessoal do mundo elogiando Jesus. Não vi. Então, por que o mundo tem que me elogiar? Ai. Comecei a ficar com medo. Depois, fizeram um censo e descobriram que o Morro Dona Marta, 83% da população era evangélica. Aí, fui chamada na polícia para ser laureada. Olha o seu trabalho. Que trabalho é o seu? Trabalho maravilhoso. Eu tenho medo de elogio. Tenho. Porque quando eu não era de Jesus, eu gostava muito. Aquilo inchava meu ego, era uma coisa fora do comum. Depois eu comecei, a gente vai ficando velho, tem que criar vergonha. Aí, quando me chamaram para receber uma comenda lá, olha o seu trabalho, eu disse, foi meu mesmo. 83% da favela é de evangélicos. Eu disse, este é o meu trabalho. 83% de evangélicos.
Porque se fosse trabalho do Espírito Santo, as moças não estavam engravidando solteiras. Evangélicos engravidando solteiras. São evangélicos. Tem uma coisa mais nojenta do que você dizer que é filho de Deus e está furunfando por aí? Está vivendo no pecado. E eu vou me alegrar porque eu sou evangélica? Jesus Cristo mandou fazer algum evangélico? E de fazer evangélicos, não, fazer discípulos. Discípulos de Jesus Cristo não engravida solteiro. Então nós precisamos saber que Deus está chamando hoje um povo preparado. Quando foi que Deus trouxe João Batista, o anjo falou lá para Zacarias, o pai de João, como seria o filho dele. Quando o anjo falou como seria, ele disse para João Batista: olha, ele será grande diante de Deus. Ele explicou, e quando nós olhamos hoje, se nós queremos preparar o caminho do arrebatamento, nós precisamos muito, né? Ele diz que João Batista, que ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olhe bem, ele seria um homem, não beberá vinho nem bebida forte. O que é isso? Ele seria um homem disciplinado. Ele ia saber dizer não aos seus desejos. Porque naquela época todo mundo sentava e bebia vinho. Mas ele ia dizer não. Ele seria um homem disciplinado. Por quê? Porque nós precisamos saber a importância de disciplina. Você vê uma das coisas mais tristes que tem no Antigo Testamento, Samuel, um homem a quem Deus deu sabedoria, ele foi o homem sábio, cheio de sabedoria. No final da vida dele, o que foi que ele fez? Casou com tudo, foi mulher que adorava outros deuses, construiu altares para os deuses delas e se curvou. Por quê? Porque ele tinha sabedoria. Salomão. Eu disse o quê? Samuel? Coitado de Samuel. Me perdoe, Salomão. Porque tinha sabedoria, faltou disciplina. Faltou disciplina. Ele não soube dizer não aos seus instintos. Ele não soube dizer não aos seus desejos. Ele não soube dizer não a si mesmo. É fácil dizer para os outros, diga a si mesmo. Nós estamos numa época em que os cristãos estão de perna bamba, esperando o que vai acontecer. Um momento em que nós não sabemos, e agora o que é que eu vou fazer? Vá orar, vá ler a Bíblia, vá comer a palavra, vá buscar de Deus. Porque Deus vai agir em cima do que você comeu. Eu duvido que Deus bote água nesse copo, porque está cheio. Mas se eu esvaziar, Ele pode botar. Se você começar a colocar a palavra de Deus para dentro, ler, repetir, leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você ouve. Comece a orar em cima da palavra e diga: Senhor, eu não sei o seu propósito em mim, agora neste momento, mas eu espero que o Senhor me diga,
porque o Senhor me criou no ventre da minha mãe, o Senhor me fez para esse tempo, está escrito na sua palavra, eu quero fazer a sua vontade. Como eu vou glorificar o seu nome agora? Eu tenho urgência, Senhor. Me ajude, vá para a palavra. Pouco a pouco, Ele vai começar a liberar para você. Porque quando a gente começa, a gente não sabe. À medida que a gente vai, Deus vai dando, Deus vai acrescentando, Deus vai fortalecendo, Deus vai se dando a conhecer. Quando o povo de Israel saiu, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o povo não conhecia Deus. Eles ouviram falar. Quando Deus tira, eles dizem, ouve, ó Israel. Ouve, sou eu, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aí ele vai dizendo, mas no percurso, durante todo o seu caminho, Deus foi se revelando a eles, através de nomes. Aqui, chega em Rafidim, eu sou Jeová que sara, viu? Eu sou Jeová Rafá. Daqui a pouco, mais adiante, ei, eu sou Jeová Nissi. Deus foi se revelando, se dando a conhecer para esse povo através dos nomes. Na hora que você começa a buscar a Deus com intensidade na sua palavra, Ele começa a se mostrar para você. Ele começa a se revelar a você. E você vai saber exatamente que é para um tempo como este que você foi trazido a este mundo. Não foi por acaso. Deus está esperando de você uma resposta, porque Ele lhe escolheu para agora. Não é para depois. Ele quer que você faça o trabalho para o qual Ele lhe chamou agora. Esse é seu tempo, não é depois. Amém? É para um tempo como este. Desculpa a expressão, cheio de safadeza. É agora que Ele quer que você resplandeça como luzeiro nesse mundo perdido. Agora, como filho de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós.